Sandra, bom dia. Bom dia, Dulce. Bem? Tudo bem? Agora melhor com a tua companhia para começar o dia. É muito bom ter-te aqui. E, portanto, desde já obrigada. Saber se está tudo bem por aí contigo. Tudo. Ansiosa por estar com você. Igualmente, porque nós agora temos essa questão de que temos que encontrar tempo na agenda para conseguir estar com as pessoas, porque a nossa agenda virou uma loucura, não é? Nós agora temos menos tempo do que aquilo que achávamos que iríamos ter. Sim. É muito feliz, Dulce, de ter extremamente. Muita Que gratidão. bom, que bom. Eu também estou muito contente por te ter, até porque, para quem não conhece a Sandra, eu vou começar desde já por apresentá-la. A Sandra tem um percurso que eu acho bem curioso, porque ela também é uma cidadã do mundo, digo eu, hein, Sandra? Porque a Sandra começou a sua graduação na Faculdade de São Bernardo dos Campos, ou seja, em São Paulo. Depois ela fez a sua pós-graduação em Salvador e hoje é uma advogada querida e extraordinariamente competente na área de trabalho em Minas Gerais, não é? Então já temos aí um percurso sobre aquilo que é essa fantástica, não só pessoa, mas também profissional, com que eu tenho tido o prazer de trabalhar no projeto da Chave para advogar na mediação. Então a Sandra também é integrante aqui da Chave e tem uma questão curiosa, Sandra, que tu dizes que és ex-litigante, não é? Sim, formatada para. Mas tens feito aí um percurso belíssimo e então eu quero te dar não só as boas-vindas, mas reconhecer o trabalho fantástico que também tens feito nessa mudança de chave, porque acaba por ser isso que nós estamos aqui a trazer e em especial hoje nós vamos falar sobre comunicação, que foi o tema que nós decidimos aqui abordar e desenvolver e que a Sandra escolheu para nós termos este bate-papo na vossa presença e desde já agradecer a todos aqueles que se estão juntando aqui a nós nesta quinta-feira pela manhã. Dulce, se você permite, corrija se estiver errada, tá? Mediadora certificada pelo EMEL, é mediadora no professora, coordenadora, diretora da DUMAMA, que é movimento coordenadora da mediação. Ela é membro da Comissão Especial de Avaliação do Conselho Federal, mestre em Direito, conhecido em Portugal e Brasil pela UEM. E, além de tudo, Dulce, eu queria acrescentar que o seu currículo é lendo. Eu queria te dizer que você, para mim, é a girafa. A gente começa a você cair. Você tem uma visão ampla e geral. Seu coração é gigantesco. Para nós, advogados, é uma ilustração sensacional. Acho que a minha... O teu micro... estão aqui... Tá me ouvindo bem? Isso. Está picando um pouquinho. O teu som está picando um pouquinho. Nós não estamos conseguindo escutar direito. Então a imagem está ótima. Eu tinha colocado o celular em uma base. Não, mas a imagem está bem. A imagem está bem. O som é que talvez seja da rede, do Wi-Fi ou da net, que está picando um pouquinho. Então, vamos... Melhorou. Olha, nunca ninguém me tinha chamado de girafa e eu fiquei absolutamente encantada por esse novo animal que eu incorporei em mim. Então, muito obrigada. É uma enorme satisfação, viu? Que bom, que bom. E até porque a girafa tem tudo a ver com aquilo que nós vamos conversar hoje, não é?
Sim, Dulce, né? Então, eu aprendi uma outra. Deixa eu tentar, né? Com você, eu aprendi consensual, né? Eu aprendi as vai para a faculdade. Ô Sandra, vamos só fazer um teste, que é o seguinte, sai e volta a entrar de novo na live para ver se nós conseguimos melhorar aí o teu som. Será porque que eu coloco fone de ouvido? Talvez possa ajudar também. Mas se saíres e voltares a entrar, também é uma forma do. Mas se colocares fone de ouvido, pode ser que melhore. Você tem? Espera aí, só um minutinho. Tá. Então vamos lá. Como veem, nós hoje em dia estamos aqui a desenvolver novas habilidades. Competências absolutamente distintas que nunca imaginámos que poderíamos ter que desenvolver. E em particular, também estamos não só a desenvolver competências tecnológicas, como competências pessoais de conseguirmos entender e acolher as dificuldades de algo que eu denomino como impotência. Nós, em relação ao canal de internet, em relação à rede, nós não conseguimos fazer nada. Então, vamos ver aí, vamos ver se melhorou, Sandra. Alô, câmbio. Perfeito, agora estamos juntas. Melhorou muito. Então, a Sandra chamou-me de girafa e eu amei. E tínhamos ficado exatamente aí, né, Sandra? Sim, Dulce. Só para contextualizar, né? Nós passamos 5 anos na faculdade aprendendo tanta lei. E eu me lembro que era processo 1, processo 2, processo 3, processo 4. E é muita lei. E você é um técnico. E eu percebi que não é a lei que nos vai fazer um profissional perfeito. Né? E a parte humana foi muito negligenciada. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós trabalhamos com pessoas, com conflitos. E depois que eu vi o módulo 1 do seu curso, eu falei, gente, como que eu advoguei 25 anos sem saber tudo isso? Né? Então, para você ter ideia, o celular estava em cima do meu vadimeco, que é desta grossura. Falei, bom, agora ele tem alguma utilidade prática para essa live de hoje. E não teve, também não deu certo. Né? Então, esse novo advogado, eu falo para todo mundo que eu me formei novamente. Né? Nós somos da área de humanas, mas olha só o que eu separei aqui. Novas habilidades negociais, isso você não aprende na faculdade. Habilidades criativas para enxergar soluções não pensadas. Nenhum professor da faculdade me ensinou isso. Desenvolvimento de gestão emocional. Não temos matéria sobre isso também. O poder de ser empático, o poder de ter uma escuta ativa. Eu tive professores fantásticos na faculdade, mas era assim, qual o capítulo do CPC que vai cair na prova? Né? Então, por último aqui eu coloquei o desenvolvimento de uma lógica de comunicação, que é o tema que eu escolhi. E aí, Dulce, eu fiquei pensando, quando eu terminei de ler o Comunicação Não Violenta, eu falei, meu Deus, eu não sei me comunicar. Que bom! E aí, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente os modelos de comunicação que nós conhecemos, a diferença entre uma comunicação que é a tradicional, que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, e o que a gente precisa caminhar para ter um modelo de comunicação mais assertiva. Eu diria que é seguir o exemplo da Sandra. Se você seguir o exemplo da Sandra, você vai conseguir alcançar isso. E isso significa, não é? Primeiro, o reconhecimento de que eu preciso de aprender mais, depois a consciência de que eu faço bem, mas eu posso fazer muito melhor,
e ter essa humildade também de entender que, apesar de nós sabermos falar, nós precisamos todos de aprender a comunicar. E em especial na advocacia, sendo essa a fonte do nosso trabalho, nós já abordámos aqui o tema conflito, que é o objeto do nosso trabalho e as relações e os relacionamentos, mas em particular a comunicação ela é de extraordinária importância. Quando nós falamos de modelos de comunicação e quando nós falamos em especial, eu abordo e nós desenvolvemos muito isso num dos modelos, numa das unidades da chave. Quando nós falamos daquilo que é a comunicação tradicional e daquilo que é o modelo de comunicação, nomeadamente assertivo, nós estamos a falar de muita coisa aí dentro. Mas para nós começarmos aqui o nosso motor de aquecimento, eu diria que o mais importante é nós fazermos uma pergunta a nós mesmos, que é, quando eu falo, a minha preocupação é eu ser entendida, ou quando eu falo, a minha preocupação é de convencer o outro. Porque enquanto a minha preocupação for de convencer o outro, eu não estou verdadeiramente preocupada em comunicar. Eu estou verdadeiramente preocupada em ter razão. E isso é uma falha na nossa formação inicial da comunicação. E aí, Sandra, não há curso de direito, mas também não há formação anterior, designadamente a formação educacional que os nossos pais brilhantemente nos deram, porque deram tudo aquilo que eles tinham para nos dar, mas ninguém lhes tinha explicado que havia esta necessidade de nós aprendermos a comunicar e de nós aprofundarmos essa nossa forma de estarmos uns com os outros, essa interação. E a outra questão que também tem de ver com comunicação é a circunstância de nós nos fazermos uma segunda pergunta, que é a seguinte: nós estamos a ouvir o outro, nós estamos a escutar o outro, mas a pensar na resposta que eu vou dar, na contra-argumentação que eu vou utilizar, ou nós estamos a escutar o outro para entender o ponto de vista dele, principalmente se for um ponto de vista diferente. E com isso, nós precisamos de fazer aqui este câmbio, precisamos de fazer aqui esta mudança, esta transformação, que foi aquilo que tu trouxeste e que eu fiquei super feliz de te escutar, que tu te reencontraste como profissional e que tu te reencontraste naquilo que é o exercício de uma advocacia diferenciada, que não é, e isso eu acho muito interessante também de partilhar, eu não me recordo se eu já partilhei aqui nas nossas lives, mas que nós somos formados e formatados, em especial no exercício da advocacia, para ter uma boa sustentação oral e para argumentar e termos a arte do convencimento do outro, em especial com fundamentação legal. E isso nós não vamos perder, isso é algo que é muito importante. Aquilo que nós precisamos é de adquirir mais competências, aquilo que nós precisamos é de desenvolver outras habilidades e ter efetivamente uma atitude diferenciada, que é aquela atitude onde, quando eu estou a escutar o meu cliente a trazer uma história, eu não vou escutar apenas aquilo que é juridicamente relevante, eu vou também entender qual é que é a carga subjetiva que aquele conflito tem, porque ao contrário daquilo que o advogado litigante faz, porque o advogado litigante, ele escuta em termos daquilo que é o juridicamente relevante e o que tem provas, porque o pensamento dele é, eu vou fazer uma tentativa de negociação e logo a seguir eu vou judicializar se a negociação não der certo. O advogado consensual de que nós estamos a falar, ele vai fazer essa escuta do juridicamente relevante, ele vai fazer essa escuta daquilo que tem prova, daquilo que ele tem algum risco, e ele vai fazer mais do que isso, porque ele vai precisar de escutar os interesses, ele vai precisar de escutar as necessidades, e ele vai precisar de saber, através dessa escuta, dessa comunicação, do acolhimento, da empatia e de outras ferramentas que estão relacionadas com a comunicação, ter uma proposta de trabalho muito mais agregadora e muito mais, com maior satisfação para o seu cliente. Então, esses modelos que nós temos, assim, de uma forma bem simples, eu diria que podemos denominá-los assim, ou seja, esse modelo tradicional que
toda a gente conhece, mas que ele precisa de ser questionado. E aí fazermos esta passagem e mudar dói, mudar custa, mudar não é fácil, então mudar implica aquilo que tu também nos trouxeste, que é treino, prática, estudo, leitura e chegar no final e dizer assim, eu não sabia nada. E isso é fantástico, porque quando alguém, eu todos os dias aprendo e fico maravilhada quando eu chego ao final do dia e eu digo, eu aprendi alguma coisa hoje. Porque no dia em que nós dissermos que não temos mais nada para aprender, eu acredito que a vida acabou e que não tem mais sentido andar aqui. Então, nessa lógica, a comunicação, felizmente e finalmente, ela está a começar a ter o seu devido valor. É um dos 3 vértices, não é, que eu falo, do triângulo do conhecimento consensual, e ela precisa muito de ser aprofundada e aflorada, e é muito interessante, em especial tu que estás na área trabalhista, não é? Ver como tu tens visto a diferença do teu próprio resultado com a aplicação dessas técnicas, dessas ferramentas e dessa mudança, dessa tua transformação. Sim, e com tantos anos aí na Justiça do Trabalho, é um ambiente bem violento, Dulce. É o bate-bate, para você ganhar o outro precisa perder. Então, é uma advocacia que eu vou tentar não fazer mais, estou aí engatinhando, passinho de tartaruga, mas eu estou muito consciente da diferença, é bem diferente você ter, é muito diferente a escuta hoje com o cliente. Várias vezes o cliente sentou à minha frente e falou de um constrangimento, de um pedido de dano moral. Eu falava, sim, vamos avançar, eu preciso falar sobre tudo, sobre seu salário, sobre sua jornada. E eu fui lá no finalzinho explicando para ele, olha, você vai ganhar dinheiro com pedido de equiparação salarial, esquece esse dano moral, que não vai dar em nada. E a pessoa estava extremamente chateada, era por conta daquilo, que ele não foi reconhecido. Muitas vezes o cliente vai para a Justiça do Trabalho, ele ganha a ação, mas sai chateado, continua chateado. Que as questões que estão abaixo da linha do iceberg nunca foram solucionadas. Exatamente. Não importa. A gente foi moldado para o seguinte, o que não está no processo não está no mundo jurídico. E estamos exatamente a trabalhar isso. Exatamente. Então, uma grande virada mesmo. Né? E de forma ao contrário, outros clientes me procuraram, eu não quero mais nada. Eu só quero resolver esta questão. Eu não quero saber quanto vai dar essa ação. Se vai dar 1.000, se vai dar 10 mil, se vai dar 100 mil, mas eu preciso resolver isso. E resolvíamos na briga, ouvindo testemunha, né, aquele estresse. Mas bom, resolveu, foi monetizado, ok, mas se também não fosse... Então, toda parte desse iceberg, que é a ponta do problema, agora que está surgindo e a gente precisa tratar disso. Né? É aquele exemplo da ex-mulher que quer receber pensão do ex-marido, é por vingança, ela não precisa do dinheiro. Então, tudo isso precisa ser tratado e a gente ignora. Vamos para a parte processual. Sabes que eu diria uma coisa, eu diria que eu nem considero tanto que o advogado ignora. Aquilo que eu sinto é que o advogado que não tem este treinamento, o advogado que não tem esta formação na área consensual, que não tem formação no triângulo do conhecimento consensual, ele nem sabe que existe essa situação. Então ele é um perfeito desconhecedor. Quando alguém lhe fala de algo que ele considera que isso para ele é como se não existisse, não tem valor, então ele desliga. E o que é muito interessante é identificar que quando tu trabalhas, quando tu tratas o conflito e quando para tratar o conflito tu precisas de melhorar a tua comunicação e precisas de profissionalizar a tua comunicação, não é necessário ir fazer uma graduação em comunicação, mas precisas de aprimorar competências que te vão potencializar no teu dia-a-dia
resolveres mais rápido, resolveres com mais eficácia, com mais eficiência e essencialmente com menos desgaste. E isso também é preciso ser valorizado pelo advogado, isto é, aquilo que eu digo sempre, que o advogado consensual, ele é bom de briga. E no caso do direito trabalhista, mais uma vez, ele vai continuar a ser bom de briga. Mas o facto de ele ser bom de briga não significa que ele não possa também, dentro da área trabalhista, trabalhar os interesses e as necessidades do seu cliente, mesmo aquelas que não são legalmente atendidas, porque existem métodos, existem processos, seja a negociação, seja a conciliação, seja a mediação, que permitem trabalhar os outros elementos do conflito que nós não escutávamos antes. Então isso parece-me que de facto é interessantíssimo e é muito importante dos advogados entenderem que nós não estamos a dizer que eles agora vão ser todos amigos uns dos outros, que eles agora vão tomar café, vão abraçar árvore, vão fazer meditação, não é nada disso. O advogado consensual é ótimo de briga, mas ele só gasta essa energia, como eu tenho dito aí nos nossos outros encontros, quando é necessário. E se ele aprimorar a sua escuta, se ele aprimorar a sua fala, a sua comunicação, porque comunicação é isso tudo, não é? Vai de facto ter outros resultados. Aí, Dulce, eu queria ouvir da sua experiência. Eu estou ouvindo o meu retorno, a minha fala não está boa, né? O meu áudio. Para mim está boa. Para mim está ótima. Vamos seguir, tá, o tempo aqui voa, a jato. Voa. Né? Eu fico imaginando a dificuldade no meio de uma escalada de um conflito, né? Um bate e outro rebate, aquela bola de ping-pong que você um ataca e o outro contra-ataca. Eu quero saber qual que é o milagre de você receber com empatia o seu oponente que, na verdade, está querendo matar de raiva, né? Como que você acolhe o seu oponente? Porque isso é muita sabedoria. Eu diria que é técnica aliada à experiência que vem da construção de conhecimento. Quando você está envolvida diretamente no conflito, é muito difícil, porque você tem a carga emocional. Mas quando você é advogada, você está indiretamente ligada ao conflito. A tua carga emocional não deve de ser, digamos assim, a interiorização da dor do cliente. Você representa aquilo que é os interesses e os direitos e as necessidades do cliente e você vai desenvolver a construção de uma solução em relação a isso. Agora, aquilo que acontece nessa escalada do conflito e que existem escaladas de conflito entre advogados, também é importante dizer isso, que muitas das vezes os clientes têm o conflito deles, mas quando os advogados entram, por vezes, por conta de características pessoais, da sua vida, da sua experiência, da sua forma de atuar, o conflito começa a escalar em relação aos próprios advogados. E aí, essa tal dita da sabedoria ou do milagre, para mim chama-se competência. Tá? E a competência não é intuitiva. A competência, ela tem de ser trabalhada. Começa por ter essa consciência de que eu sou incompetente, para eu buscar essa minha competência e eu depois colocá-la em prática, que é o tal saber fazer e efetivamente fazer que nós desenvolvemos ao longo de todo o projeto da chave. E o que é que eu diria que é a magia que de magia tem pouco? Nós precisamos de entender que se estamos num bate e volta e se o nosso objetivo é querer ganhar, como é por exemplo no ténis, aquilo que é a minha vitória é quando a bola cai no terreno do outro e aí eu ganhei. Quando nós estamos numa lógica de construir um resultado melhor e construir um resultado que ele seja potencializado, é a lógica do frescobol, que é o quê? É a bola não pode cair. Então eu tenho que apanhar a bola difícil do colega, o colega tem que apanhar a bola difícil minha. E por que que eu estou a trazer este exemplo? Porque dessa forma nós precisamos de entender que se o colega ou se o outro cliente da parte ex-adversa, se ele está com uma postura arrogante
com uma postura prepotente, algo está escondido no tal iceberg que tu falavas, que eu preciso de colocar a minha escuta ativa e assertiva em funcionamento. Isto é, eu preciso de ter a competência necessária em termos da minha gestão das minhas próprias emoções enquanto profissional, para eu colocar de uma forma assertiva, não arrogante, e há aí uma linha muito ténue, ou eu sou assertiva, mas se eu sou muito assertiva eu posso virar arrogante. Então nós temos que gerir essa situação, mas nós também não podemos ser simpáticos, nós temos que ser empáticos. Então, são termos que, linguisticamente falando, eles até podem ser sinónimos, mas naquilo que é o aprofundamento e a aplicação prática e efetiva da nossa atividade, da nossa atuação, ela é essencial. Então, quando eu tenho alguém do outro lado que é arrogante, que é prepotente, eu vou precisar de entender o que é que o leva a ser assim. É uma questão da sua personalidade, é uma questão daquilo que é a sua postura face à relação, é uma questão em relação a que a sociedade o enxerga dessa forma e ele não conhece outra forma de agir. Então, quais são as fundamentações para aquele comportamento, para aquela atitude? E eu apercebo-me disso através da minha escuta. Porquê? Eu vou fazer colocações para ele. Eu vou fazer perguntas que me digam qual é que é o seu medo, qual é que é o seu receio, qual é que é a sua angústia para ele estar com uma atitude daquelas, porque ela é injustificada, não há equilíbrio. Eu não fui arrogante para ele, porque é que ele está a ser arrogante para mim? E com isso, eu diria que essa é uma das chaves, essa é uma das soluções. A outra também tem de ver com a diferença entre autoridade e autoritarismo. Por exemplo, no teu caso, tu és uma autoridade na advocacia trabalhista. Isso não te dá o direito de seres autoritária, mas tu podes ser uma autoridade porque o és. E como é que tu demonstras que és uma autoridade? Sendo assertiva, fazendo com que o colega reconheça que tu tens o teu conhecimento, que tu tens a tua experiência e que tu sabes da lei. E por isso é que os métodos consensuais, eles trazem esse reforço da necessidade do profissional do direito ser um exímio conhecedor do direito. O direito, em especial o direito material, ele está no coração do advogado. Ele palpita, ele tem que estar sempre a atualizar-se com as leis, ele tem que estar sempre a conhecer quais os direitos do seu cliente, ele tem que identificar como é que é uma árvore de decisão para ele dar o melhor aconselhamento processual ao seu cliente. E aquilo que ele agora tem de fazer é também acolher, e aí através da empatia, e comunicação é isso, é acolhimento, é empatia, fazer com que aquele colega que ainda não conhece, aquele colega que estava como tu lá um ano atrás, né, aquele que nem sabia que isto existia, como é que tu te sentias nessa altura se alguém te chegasse e dissesse assim, Sandra, você não entende nada disso? Afrontada. Então, é nosso dever, é nossa responsabilidade, e eu sei o quanto tenho contado contigo exatamente também nessa multiplicação. Todos aqueles que têm já formação e já conhecimento, serem multiplicadores do mesmo. Então, trazerem essa questão de desenvolver essa partilha, porque está mais que provado que a competição numa sociedade, nós não vamos sobreviver. Para nós sobrevivermos em sociedade, nós temos de ter o consenso, a colaboração, a partilha, nós precisamos uns dos outros. E isso já está mais do que demonstrado por variedíssimas situações, em especial o episódio que a humanidade deste planeta tem estado a vivenciar. E por isso, se alguém ainda estava adormecido em relação a esta necessidade de complementariedade, de abundância e não de escassez, está demonstrado, comprovado que estamos aí, precisamos uns dos outros e que há lugar para toda a gente. E se havia dúvidas que o advogado ia deixar de ter trabalho, parece-me que este evento trouxe um número de conflitos suficiente para nós termos trabalho para o resto da vida. Sensacional, Dulce. É isso mesmo.
e fazendo o seu curso, e eu acho que o Mauri estava falando que é impressionante, a gente está juntas há um ano, né? E voou, e o aprendizado foi enorme. E aprendi muitas técnicas, uma mais sensacional do que a outra. E eu gosto muito da subida ao camarote. Eu acho essa técnica incrível, né? Que quando aquilo bate no seu peito, aquilo te captura. Você está no meio ali de um conflito, de uma conversa difícil, você se retira daquele ambiente, você vai ao camarote e assiste aquilo tudo ali como se você estivesse do lado de fora. É um tempo para você respirar, é um tempo para o seu oponente respirar, e é um tempo para você perceber o que está atrás daquela fala agressiva dele, né? E aí eu te pergunto, como que a gente pode reagir a esses impulsos negativos, né? A gente tem escolha. Sim. Né? A gente pode, a gente tem várias escolhas. Não é a fala da pessoa que vai gerar o meu sentimento. Eu posso escolher. Como que a gente escolhe isso, Dulce? Sem dúvida. Eu diria que quanto mais nós nos conhecermos, mais fácil vai ficar nós sabermos qual o melhor comportamento e qual a melhor ação. E por isso é que, por regra, todas as formações, e no caso da chave também, de advogados que querem trabalhar na área consensual, nós começamos por fazer aí um autoconhecimento sobre como é que eu estou a comunicar, como é que eu olho para o conflito, como é que eu estou a negociar, e depois disso, então, nós já estamos mais preparados para ir para a mesa com o outro nesse interrelacionamento. E aí eu diria que talvez sejam 3, tá? Aquelas fugas ou não fugas, aquelas cartas na manga, melhor dizendo. Ou seja, eu preciso ter pelo menos 3 cartas na manga quando eu sinto um estímulo em que a minha reação vai ser negativa. Se eu me conhecer com profundidade, eu sei como é que eu vou agir, quais é que são os meus gatilhos. E se eu sei quais é que são os meus gatilhos, eu também sei que existem gatilhos que fazem com que eu tenha ações, comportamentos, dos quais eu me vou arrepender. E por isso é tão importante a questão da técnica e da ferramenta do silêncio. Numa mesa de negociação, como advogada, eu preciso de conhecer a técnica do silêncio, a ferramenta do silêncio, a importância do silêncio e também o quanto o silêncio incomoda algumas pessoas. Inclusive, uma das minhas alunas uma vez disse-me: Dulce, na minha educação, o meu pai, o teu som está ótimo, viu, Sandra? Na minha educação... Tem algumas pessoas ainda reclamando... Não, mas deixa. Mas deixa ficar com o auricular, deixa que fica melhor, porque aí nós conseguimos te ouvir tudo. E depois fica gravado, então quem está com dificuldade agora pode escutar depois, tá? Que com o auricular não está cortando. Aí, voltar lá, eu estava a dizer, eu penso que 3. Tem uma aluna minha que uma vez disse-me que na educação dela, o pai dela lhe dizia que ficar em silêncio era uma falta de respeito. Então é curioso de que até uma questão tão simples, como é o não responder ou como é o silêncio, tem percepções individuais diferentes. E que nós que trabalhamos a gestão das diferenças, porque o advogado é isso que trabalha, o advogado ele é chamado quando há um conflito, e um conflito significa divergências, ele precisa de entender que o silêncio é uma das ferramentas absolutamente maravilhosas, porque ele permite que as pessoas tenham tempo para refletir. Eu não sei se certamente já vivenciaste alguém que te faz 2, 3 perguntas seguidas. E aí tu podes lhe devolver, das duas uma, ou tu escolhes a pergunta que ela te fez, ou tu interpretas qual é que é a pergunta que ela te quer fazer, ou tu lhe devolves, dizendo, olha, eu escutei você me fazer 3 perguntas, qual você quer que eu queira, qual você quer, ou qual você gostaria, deseja que eu comece por responder, porque eu respondo a todas, mas vamos a uma de cada vez, pode ser assim? Então, isso é uma forma de eu me comunicar com aquele que está a ser agressivo para comigo. Eu vou não só acolhê-lo,
eu vou também, e aí na segunda eu diria fazer uma pausa. Então, se eu sinto que eu estou a ficar muito acelerada, se eu sinto que eu estou a ficar muito incomodada com aquela situação, eu também posso, como ferramenta, dizer, olha, eu gostava de fazermos agora um intervalo, aqui uma pausa na nossa conversa, 5 minutos para ir no banheiro, tomar uma água e voltarmos. Isso é também uma ferramenta que a advocacia e o advogado pode usar para reagir a mensagens ou impulsos negativos. E a outra, que eu também partilho muito com vocês e também trabalho muito com vocês, é a respiração. Se nós prestarmos atenção à nossa respiração, nós vamos identificar uma grande correlação entre respiração e os batimentos cardíacos. E quanto mais nós conseguirmos controlar a respiração, mais nós conseguimos controlar os batimentos cardíacos, logo, mais nós conseguimos gerir a nossa emoção e colocar o nosso racional na comunicação. Porque quantos de nós falamos coisas que depois nos arrependemos? Quer no exercício profissional, quer no exercício pessoal. E por isso é que é tão importante nós entendermos que comunicação não é falar. Comunicação é muito mais do que isso. Comunicação é essa abrangência completa daquilo que, eu não sei em que ano, com que idade é que tu, pela primeira vez, viste o ciclo da comunicação. Mas eu lembro-me como se fosse hoje, Sandra. Eu estava na primária, aí no 4º ano, quando a professora escreveu lá, comunicação é emissor, receptor, canal, feedback, ruídos da comunicação e lá os outros elementos. Eu nunca mais na minha vida ouvi falar sobre comunicação. Eu nunca tive mais aulas sobre comunicação. E com isso, Dulce, isso foi olha uma que falha. lindo. A Carmen está dizendo Conta. aqui, a Dulce fala a minha língua. Que lindo. Juscelia dizendo que excelente. Um monte de gente batendo palminha e ganhando coraçãozinho. Oh, Tanta gente querida. eles são maravilhosos. Que bom. Muito Que bom. lindo. E temos que continuar. Tem sido uma jornada fantástica. Hoje é o nosso penúltimo dia dessa jornada de lives, que para mim tem sido absolutamente maravilhoso estar com cada um de vocês e contigo em particular, falando de um tema que para mim é assim, eu diria que é um dos meus diamantes, falar de comunicação. Foi um modo é tudo. Eu devorei de um dia para o outro, Dulce. E eu falei, uau, esse é o caminho que eu quero para minha vida. Você descobre a luz, não é? Você descobre a luz. Foi assim, foi uma virada de chave de um dia para o outro. Eu me lembro que eu estava levando o carro para a oficina e eu fiquei no sofá lá da recepção esperando trocarem o óleo do carro e eu li o módulo inteiro, devorei o módulo e o rapaz, o carro está pronto. Eu falei, caramba, mas tão rápido! Ai, que bom! Foi sensacional, né? É maravilhoso poder estar viva e poder aprender uma coisa nova a cada dia. E sabe o que eu acho mais lindo, Dulce? A minha mesa aqui tá um barato. Eu joguei os livros do William Ury. Tem aqui os seus módulos, olha aqui, tá vendo? Tudo espalhado aqui na minha mesa. Então, de cada livro aqui, tem tantas histórias maravilhosas que realmente tocam o coração. Precisamos estar a caminho, né? O William Ury fala isso. Ele fala que quando você está a caminho, você não tem tempo para brigar. Né? Você está caminhando com a pessoa ombro a ombro, você tem a paisagem toda à sua frente, é uma visão, uma perspectiva de solução. Né? E isso vem ao encontro da fala do Papa Francisco, né? Que ele fala que a igreja precisa sair a caminho, precisamos sair dos nossos templos e precisamos ir ao encontro do outro. Nós precisamos ser empáticos, nós precisamos acolher com empatia. Isso então é faz todo sentido para mim. Porque isso é comunicação.
A questão é que nós estávamos acostumados, até há bem pouco tempo, de que comunicar era falar, não é? Era a arte da oratória. E nós temos Sim, eu falo para danar. Que nos traz, não é? Que nos traz a questão de e cursos de escutatória, não é? Essa frase é dele. E quando ele traz isso, e que ele tem um texto belíssimo sobre escutatória, nós não estamos a falar de nada que é novo, que é isso que também é muito interessante nós dizermos. Eu, por exemplo, quando nós trabalhamos conflito num dos módulos na chave, nós trabalhamos Mary Parker Follett, que é lá de 1800 e troca o passo. Então nós estamos a falar do quê? Nós estamos a falar de algo que está aí e hoje está mais disponível porque hoje está mais próximo. E hoje nós podemos fazer esta live maravilhosa, você está aí, eu aqui, parece que estamos as duas na mesma sala. E isso está a passar, não é? Isso está a começar a fazer sentido nas nossas vidas. Conexão, né, Dulce? Conexão. E isso é muito engraçado, porque, olha tão curioso, que, por exemplo, quando nós agora fazemos o meu trabalho, ele passou todo para o online, 100% para o online ainda, não é? Eu tenho um desejo e esperança que rapidamente volte aí no presencial, mas ele ainda está totalmente no online. O que eu acho muito curioso é a questão da conexão que nós conseguimos ter pelo online, porque nós dominamos a comunicação. E dominar a comunicação não significa ter uma boa oratória, ou pelo menos não significa só isso. Dominar a comunicação significa nós termos espaço um para com o outro. É termos essa questão dessa relação, dessa conexão. E isso é a grande diferença entre simpatia e empatia. Porque se sente. E agora ficou mais visível, porque quer eu queira, quer não, estamos aqui as duas. Óbvio que eu tenho que estar a olhar para ti. Se nós estivéssemos as duas sentadas numa mesa, eu olhava para ti, mas também olhava para o lado e olhava para o outro. Então havia mais elementos de distração. Agora com isso eu acho que eu vou ter que começar a usar óculos, viu? Eu já vi que você já está usando. Eu acho que eu vou começar, porque eu estou a enxergar muito, muito pior. Ai, Dulce, eu não sei como é que está nosso tempo, mas... Então, nós ainda temos um pouquinho aqui. 15 minutinhos. Então, vamos, eu quero que você fale para a gente, Dulce, dos pilares da comunicação não violenta, esse livro incrível que o Marshall Rosenberg escreveu, que marcou a minha vida, marcou o meu coração. Às vezes eu lia um capítulo e fechava e falava assim, meu Deus, será que eu consigo fazer isso? Porque não é fácil, é muito difícil. Em todos os campos da sua vida, inclusive a função social mais importante para mim, que é ser mãe de duas adolescentes. Aí, às vezes eu falo uma resposta rasgada e meu marido, Sandra, esse livro não está funcionando. Eu ia te dizer isso. O pior de quando nós começamos a fazer esta mudança, ou melhor, o melhor é ter cobaias. E as nossas primeiras cobaias, eu digo isso também sempre para vocês, é que as cobaias seja a família, os filhos, o marido, a mulher, o amigo, o namorado, o que seja. O pior é quando eles descobrem que são cobaias. Quando eles identificam, não é? Existe uma técnica para fazer diferente, porque aí eles também passam a ser maravilhosos, porque eles passam a ser os nossos fiscais, não é? Eles começam a dizer exatamente isso. Sandra, vai ler de novo o livro. Mas os pilares, não é? Eu também passo por isso, acredita. Mas eu penso que, de uma forma simples, para quem nos está a ouvir e para quem pela primeira vez está a ter conhecimento ou acesso a este modelo, primeiro, Marshall Rosenberg, que nos traz a comunicação não violenta. Existem vídeos no YouTube, existe o livro dele, então comprem o livro, vejam os vídeos no YouTube, e nós em particular na Chave também damos muita importância a esse tema em particular, e também o aprofundamos no sentido de como fazer isso, tá? Mas se vocês quiserem, assim de uma forma bem simples, trazer a comunicação não violenta, são 4 passos. E esses 4 passos no exercício da advocacia, eu também digo que eles podem ser utilizados
sequencialmente, ou pode haver situações em que alguns deles vocês podem retirar, tá? Vai depender da situação. Mas de um jeito ou outro, o que é que importa? Primeiro, e aí eu inclusive até faço uma inter-relação entre a comunicação não violenta, o como chegar ao sim, do Fisher e do Yuri, e ainda a capacidade e a potencialidade da escutatória do nosso querido Ruben Alves. Então nós precisamos de fazer aí uma mescla de todo esse conhecimento, para quê? Para interiorizarmos o mesmo e depois ele passar a ser automático. Agora, ele não é automático como uma varinha mágica, né? Nós precisamos de fazer treino, de fazer prática, academia, treino. Então vamos lá. Primeira coisa, aquilo que o Marshall diz é observação. E a observação significa eu analisar os factos sem julgar. Ora, como é que eu, que estou treinado para fazer julgamentos do outro, porque é o que nós mais fazemos na nossa vida, vou conseguir observar sem julgar? Então, aí eu deixo a minha primeira dica, que é dá importância aos factos. Então, busca aí aquele advogado que só fala da prova e a única coisa que importa são os factos. Então, observação sem julgamento é factos. O dia está cinzento, as meias estão fora da gaveta, a roupa está desarrumada, o contrato não foi cumprido naquela data, facto. Tá? Por facto, não desenvolve mais a conversa. A segunda questão, e é essa que por vezes é o segundo pilar que o Marshall nos traz, mas que nem sempre o advogado necessita de o trazer, que é falar sobre a questão do sentimento. Se nós achamos que naquele momento falar de sentimento vai nos fragilizar, nós podemos omitir esse pilar que o Marshall nos traz. Mas porquê que é importante falar do sentimento? Porque é falar do sentimento que nós conseguimos criar a conexão. Logo, é através de falar de sentimento que nós conseguimos trabalhar empatia. Se nós não falarmos de sentimento, nós trabalhamos simpatia. Isso é a segunda dica que eu deixo. Depois, terceiro elemento, ou seja, observamos, manifestamos o sentimento, aí vamos para o terceiro. Terceiro é falar da necessidade, falar do interesse, falar daquilo que me motiva. O que é que para mim é importante? O que é que para mim tem relevância? Como é que eu faço isso? Eu faço a pergunta: o que é que me traz satisfação para esta situação em concreto? O que é o mínimo que me satisfaz nesta situação em concreto? Que eu não vou abdicar por nada desse mundo. Isso aí é a terceira dica. E aí vamos para a quarta, que é muitas das vezes a mais difícil ou o maior desafio, que é saber terminar com a humildade de fazer um pedido. Porque pedir não é sinónimo de fraqueza. Pedir, no sentido que o Marshall nos traz e no sentido que nós trabalhamos também na chave dentro daquilo que é a comunicação da advocacia, é fazer com que esse meu pedido crie conexão com o outro e crie parceria. Não é amigo, não é abraçar a árvore, é parceria. A capacidade de identificar que juntos vamos mais longe. Podemos até nem ir mais rápido, mas vamos mais longe. E isso não é fala minha, é fala da humanidade. E com isso, nós com esses 4 pilares, conseguimos de facto não só desenvolver, como também conseguimos aprofundar e conseguimos em todos os campos de atuação que vocês possam imaginar, trabalhar efetivamente aquilo que é a comunicação. Ou seja, através desses passos nós temos uma melhor comunicação, como a Sandra estava a dizer, em casa, com a família, com os filhos, com os respectivos cônjuges e também com os nossos clientes, profissionalmente, com os nossos clientes, com os outros advogados, com os outros clientes. Porque nos métodos consensuais, ao contrário da advocacia litigante, não violando o código de ética da advocacia, nós vamos sim ter porta aberta para falar com o cliente do advogado do outro lado. Óbvio, com a presença dele também, assim como ele vai falar com o meu cliente. Porquê? Porque nós estamos os dois com um único propósito: encontrar a melhor solução para todos.
E isso vai demandar tempo, isso vai demandar energia, mas essencialmente competências. Eu diria isso, Sandra. Não sei se atendia aí àquilo que era a tua expectativa. Sim, Dulce, e a gente pensa que a mediação é um método mais fácil. Talvez seja até mais difícil, porque a gente apura todas essas questões envolvidas, mas é muito recompensador. Você vai ganhar o cliente talvez para o resto da sua vida. Né? Fidelização do cliente. Exatamente. A gente acha que é uma terapia, não é, né? A gente aprendeu tanta técnica para você realmente ajudá-lo com as ferramentas a resolver o conflito, e eu sempre falo a questão de sabedoria, né? Talvez o cliente fale, nossa, meu advogado agora ficou frouxo. Não, ele ficou muito mais sábio. É o que você fala, ele tem um leque aí, é um designer de solução. Nós temos várias portas, né? E a população ainda acha que a única via é o judiciário. Eu abri os números aqui do CNJ de 2020. O Dias Toffoli, né, assinou lá que somos a justiça mais eficiente do mundo. Nós temos 77 milhões de processos ativos em 2019. Nós temos 211 milhões de habitantes no país. É como se nós tivéssemos, em cada 2 brasileiros, um tem um processo ativo no país, porque um processo, em média, tem 2 partes. Então, por mais que o judiciário seja o mais efetivo do mundo, não dá conta. Sim. Né? Não vai dar conta. Então, precisamos mostrar. Eu falo que a gente precisa. É trabalho de formiguinha, mas eu sou tão feliz de ser essa formiguinha. Precisamos popularizar, na verdade, os outros métodos de solução de conflito. Talvez com menos sofrimento, né? Porque a questão do cliente já é tão sofrida, o processo dá conta de ser mais sofrido que o próprio problema dele. E aí, Sandra, deixa-me só te dizer uma coisa, até por conta da questão que está aí a ser colocada também no chat. O advogado, ele não é um conciliador. O advogado, em especial no Brasil, onde esses 2 institutos eles estão regulamentados e institucionalizados, quer a mediação, quer a conciliação, o advogado, ele representando os interesses do seu cliente, ele é um negociador. E é exatamente nessa negociação que ele faz que ele precisa de demonstrar ao seu cliente isso que tu estavas a dizer, Sandra, que é, olha, cliente, eu sei ser aguerrida, eu sei ser litigante, eu sei ser tudo isso que você está acostumado a escutar que os advogados são. Mas a minha experiência, a minha carreira, aquilo que é a minha vivência, diz-me que talvez não seja essa advogada que você queira que eu seja. E eu tenho competências para te demonstrar que eu posso resolver o teu assunto de outra forma. Então é importante que esse advogado consensual, que nós também trabalhamos muito isso, ele se saiba vender, entre aspas, nessa forma. Ou seja, ele precisa de dar valor àquilo que é o trabalho prévio que ele vai fazer, não só em relação a preparar o cliente, fazer a árvore de decisão, fazer a escolha dos processos e identificar se ele, enquanto advogado, dá conta de fazer a negociação, ou se existem particularidades do contexto e dos intervenientes que necessitam de demandar um conciliador, ou que necessitam de demandar um mediador, ou que necessitam eventualmente de demandar a arbitragem, ou mesmo o judiciário, porque todos eles são essas portas de que tu falavas, e que este advogado consensual de que nós estamos a falar, ele está pronto para tudo. Então, isso é muito importante de nós partilharmos sempre, que quando falamos desta questão da escuta, quando falamos da questão do conflito e de todos os outros elementos, nós de facto estamos a falar no mais, não é? Num crescer.
E estamos aí a caminhar para o nosso fim. E eu queria não só te dizer que voou, não é? Voou muito rápido, que eu estou super feliz por esta nossa manhã e por tudo aquilo que nós fizemos e dissemos e partilhámos aqui e assim, amando os comentários que nós estamos tendo e as reações. E isso de facto dá muito prazer de sentir que a comunidade jurídica dos métodos consensuais, ela está de facto a crescer e está a crescer com profissionais de muita qualidade, de muito gabarito técnico, de muito gabarito jurídico e que nós não vamos continuar a aceitar que o processo de mediação é o lugar onde o advogado não tem palco. Porque o advogado tem palco, sim, no processo de mediação. O advogado é protagonista igual ao seu cliente, igual ao mediador, até porque normalmente a mesa é redonda. Então, todos são protagonistas, mas este advogado, ele precisa de facto de conseguir conquistar o seu espaço, não é, Sandra? E tu tens feito isso de uma forma absolutamente fantástica. E também eu quero te dar os parabéns não só pelo teu percurso, como por tudo aquilo que tu tens conquistado na tua vida profissional e o que tu tens partilhado de uma forma muito agregadora com os colegas que ainda não conhecem aquilo que nós já temos, digamos, a felicidade de andar a trabalhar há uns anos. Ai, Dulce, eu sempre falo que você é luz nas nossas vidas, né? Foi uma honra conhecê-la aqui na Comissão de Mediação da OAB Minas Gerais. E uma honra ter você comigo aqui todos os dias ali no escritório, te escutando, aprendendo a cada dia. E eu sei que eu vou ter que refazer, reler, né? Nós estamos aí caminhando. E é o que você sempre fala, né? A mediação não é o futuro, é o presente. Eu achava realmente que iria engajar daqui a uma década, mas ela já engajou. Veio essa pandemia que congelou o planeta. E está mais que provado que precisamos ter outros métodos, porque o conflito, Dulce, ele existe. Já era. E ele tem que ser solucionado. Eu nunca me esqueço de você falando que se você morar sozinha com um cachorro, algum dia você vai ter um conflito com o seu cachorro. E é natural, né? E realmente a gente precisa avançar e estamos avançando, né? Estamos avançando. Muito obrigada. Olha, Sandra, muito obrigada. Eu gosto sempre de terminar as nossas lives connosco a falar. Então eu quero também partilhar que amanhã é a nossa última live. Nós vamos estar aí com o Guido, então às 8h15 nós vamos ter essa continuação. E a chave e a edição, a 5ª edição da chave, ela também está aberta até amanhã. Então as inscrições elas fecham amanhã, você tem hoje e amanhã para decidir ser participante deste projeto, que de alguma forma aqui também a Sandra acabou por partilhar um pouquinho de tudo aquilo que nós trabalhamos lá, que é um projeto contínuo, e que eu fico muito feliz de estar em casa da Sandra e no escritório da Sandra todos os dias, à hora que ela quer, e até quando ela vai colocar o carro lá na oficina. Então eu só tenho a dizer muito obrigada. Muito obrigada, foi absolutamente maravilhoso e um beijo no teu coração muito grande. Um beijo, Dulce, muito obrigada, até a próxima. Ótimo trabalho e continuação de um ótimo dia, meu bem. Queridos a todos, muito obrigada.